pensando nesse tema, sede de Deus, segundo esse Salmo 63, você pode dizer, eu vou dizer como se eu fosse Davi, tá bom? Tenho sede de Deus porque me sinto seco, primeira coisa. Tenho sede de Deus porque eu me sinto seco. Davi estava num deserto. O deserto não era o deserto de Saara, mas mesmo assim era um lugar seco, um lugar sem uma aglomeração de pessoas, e dependendo da época, um período quente. Então ele está de caminho provavelmente para a terra dos filisteus. Lá ele teve um exílio, porque não aceitaram a autoridade de Davi, e nesse tempo então ele está fugindo. Davi, ele já fugiu algumas vezes, vocês sabem disso. E ele, de caminho para a terra dos filisteus, ele passa pelo deserto. Então ele está passando em um lugar árido. Árido quer dizer seco. Tenho sede de Deus porque me sinto seco. Tenho sede de Deus porque me sinto em perigo. Ele passou por muitos perigos de pessoas querendo matá-lo, e por isso ele tinha sede de Deus. Eu tenho sede de Deus porque Ele é o meu auxílio. Aqui não é negativo, né? Não é que ele está seco, não é porque ele está em perigo, mas é porque ele reconhece que Deus é o auxílio dele, e ele tem vontade de beber de Deus. Então, é uma figura, evidentemente, né? Então vamos ver essa sequidão e esse desejo de beber, esse desejo de se refrescar com o nosso Deus. Talvez a maioria das pessoas aqui só bebem água quando estão com sede, não é isso? Quase todo mundo? É difícil encontrar uma pessoa que bebe água porque ele acha que é importante beber água, e porque a água é gostoso beber água. Vai ver que no final todo mundo vai estar com sede nessa pregação aqui. Hoje em dia está uma moda também de carregar a garrafinha de água, né? Para todo canto, todo mundo carrega a garrafinha de água. Eu recomendo que quem usa isso lave bem mesmo, porque a nossa saliva ela produz bactérias. Por isso a gente escova os dentes pela manhã, né? Gente que não escova os dentes antes do café da manhã. Você precisa, você tem bactérias lá na língua e tudo mais, e é bom você fazer essa higiene. Mas beber água é bom, viu, dona Tânia? Beber água é muito bom, mesmo se você não tiver com sede, mas você percebe que você não bebeu água naquele dia, porque tem gente que parece camelo, né? Só bebe água de vez em quando, mas a gente bebe água não apenas porque está com sede, passou por ali, por isso que alguns carregam já uma garrafinha para sempre ficar reidratando. Mas Davi, ele está realmente seco. Ele tem falta de Deus, mas não porque ele está longe de Deus. Pelo menos aqui ele não está longe de Deus. Mas é que o desejo dele por Deus é tão grande que é uma sede insaciável. O quanto tiver de Deus, eu quero Deus. É assim que ele se sentia. E às vezes você se encontra nessa situação, graças a Deus. Aquela sede de Deus, aquele desejo de sorver Deus. Daí vem a palavra sorvete, né? Que é sorver. Eu quero sorver, eu quero engolir de Deus, eu quero mais de Deus, para saciar a minha sede, para refrescar a minha alma e para me dar entendimento. Quando eu for velhinho, caminhando para lá, eu quero que as pessoas que estiverem perto de mim lembrem de dar água para mim.
Porque os velhos esquecem de pedir água. Eles esquecem dessa necessidade. As pessoas que estão com ele precisam dar água para eles. Porque muitos velhinhos ficam confusos da cabeça por falta de água só. Água é sempre importante para a nossa vida. E se nós víssemos o nosso relacionamento de Deus como água, nós quereríamos mais de Deus. O salmista, ele viu a necessidade que ele tem de Deus e essa sede de Deus. Esse é um salmo que tem o versículo 0, né? Já aprendemos sobre isso. A maioria das pessoas não lê o versículo 0. Em alguns salmos tem, não é o título, é o que vem abaixo do título, é inspirado por Deus, é do texto bíblico sagrado. Então, o versículo 0 e o versículo 1, alguém pode ler? Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então o salmista reconhece que Deus é forte. Lembrei daquele cântico tão bonito que a gente canta às vezes, né? Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai. O nosso Deus é o Deus forte. Ele reconhece isso. E se nós temos em Deus o nosso Deus forte, nós precisamos desejar dele cada vez mais para nós nos protegermos. Não é que nós vamos ficar fortes igual a ele. Não. Você não precisa ser forte quando você tem guarda-costas fortes. Deixa que eles fazem o trabalho. Eles te protegem. E o nosso Deus precisa ser forte, não você. Você pode ficar fraco. Quanto mais fraco você se sente, ou reconhece, melhor dizendo, você pode reconhecer que o nosso Deus é forte, é dele que você precisa. Ele tem uma busca ansiosa por Deus. Ele fala, Tu és o meu Deus forte, eu te busco de que maneira? Ansiosamente. A gente sabe que a ansiedade tem esse lado negativo, mas aqui não é apenas uma ansiedade, uma preocupação, uma pessoa que se sente incrédula, ou que é incrédula. Não, é ânsia, ansiosamente. Ânsia é um desejo que você tem. Como sede, né? Nós, às vezes, desejamos, temos uma ânsia, e tem um outro aspecto de ânsia que a gente não está querendo falar aqui agora, tá bom? Mas é aquele desejo intenso por água. Já está dando sede, ninguém precisa buscar água para mim, não. Depois a gente toma. Uma busca ansiosa. Por quê? Porque ele reconhece que ele é uma alma sedenta. Aqui fala, a minha alma tem sede de Ti. Não ter sede de Deus é um grande problema. Porque você começa a não dar valor para as coisas de Deus. Ter sede de Deus é uma necessidade de Deus. E algumas pessoas, elas não conseguem ter essa sede, não conseguem ter esse desejo por Deus. E eu me pergunto por quê? Às vezes, por falta de leitura da Bíblia. Às vezes por falta de oração. Outras vezes porque ele não tem sofrido. Porque o sofrimento nos faz buscar a Deus ansiosamente também. Ou às vezes ele tem sofrido, mas ele não aceita aquele sofrimento como vindo de Deus. Então ele não busca Deus ansiosamente. A alma dele está com sede. A alma dele precisa ser hidratada, mas ele não quer, ou ele não reconhece isso. Quem não bebe água, não é que não precisa de água. Ah, mas eu não tenho sede.
Mas não tem problema, você precisa de água. O seu organismo precisa de água. Então não é uma questão de estar necessitado ou não, porque você está necessitado de líquido no seu organismo. Assim como não é uma questão se você está precisando de Deus ou não, você precisa de Deus. Você precisa ter essa sede de Deus. Você precisa ter essa ânsia por Deus, igual Davi tem. A sensação de Davi é de sequidão. Agora parece que não é pecado, porque no Salmo 32 ele sente uma sequidão de estio, aquela grama amarela, que talvez depois do inverno nós vamos ter, né? Aquela sequidão, falta de chuva, não é isso. Aqui, pelo menos não é isso, ele não está em pecado. Essa sequidão é, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Versículo 1, nessa parte, diz: meu corpo te almeja. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então, se nós nos compararmos a essa terra seca, você vai ver que recebendo mais de Deus, você vai dessedentar, ou seja, você vai ficar satisfeito. Aquelas rachaduras de terra vão passar, a terra vai absorver. Assim também você vai absorver mais de Deus. Você não gostaria disso? De absorver mais de Deus? Algumas pessoas absorvem de Deus e da palavra dele. Elas têm uma vida com Deus, como se elas estivessem áridas. Outras pessoas não. Parece que elas estão muito bem, secas assim, desse jeito mesmo, e não querem receber mais do Senhor. Davi está longe do santuário. Não havia templo naquela época, né? Quem constrói o templo é o filho dele. Mas ele tinha a casa do Senhor, uma barraca, uma tenda, onde eles adoravam o Senhor. Como ele estava longe de Jerusalém, em caminho para Filístia, da terra dos filisteus, ele está longe do santuário. E havia esse conceito no Velho Testamento, que estar perto de Deus é estar perto da Arca da Aliança, é estar perto da casa do Senhor. E ele, naquele deserto longe, ele se sente desejoso. Versículo 2, alguém pode ler? Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Ele contempla o Senhor no santuário, só que o problema é que ele não está no santuário no momento. E por isso ele vai passar alguns meses, vários meses, ele vai ficar longe do santuário. Então ele não consegue ver a força e a glória do Senhor que está ali na casa do Senhor. E por isso ele se sente necessitado de clamar ao Senhor. Daniel também sentia isso. Quando ele orava, ele não apenas orava, ele tinha uma outra atitude na oração. Vocês lembram qual era? Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém, para lembrar que lá é a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, mas eles tinham isso porque Deus mesmo quis dizer isso para o povo, que eu vou habitar no meio de vocês. Como é que Deus vai habitar no meio do povo de Israel? Através da Arca da Aliança. E no caso de Daniel, nem a Arca da Aliança tinha, mas só o fato dele estar olhando para Jerusalém, porque o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas ele tem que olhar para os montes, para o Monte Sião. É o monte da presença de Deus, da cidade de Jerusalém. Tenho sede de Deus porque eu me sinto seco. Tenho sede de Deus porque me sinto em perigo. Versículo 4. 3, né? 3, alguém pode ler. Porque a tua benignidade é
Aí ele reconhece a graça do Senhor, o presente de Deus, a benignidade, a bondade, e eu gosto mais de graça, né? Graça, porque tão poucas vezes que aparece essa palavra no Antigo Testamento, porque a tua graça é melhor do que a vida. E para Davi falar isso, certa vez ele fala da minha preciosa. Quem que era a preciosa de Davi? Será que era Abigail? Será que era Mical? Quem que era a preciosa dele? A vida. Ele chama a vida dele de a minha preciosa. E a nossa vida é muito preciosa. O apóstolo Paulo diz: não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Como não? A coisa mais preciosa que você tem é a vida. A não ser que tenha alguma coisa mais importante do que a sua vida. O apóstolo Paulo diz: contanto que complete a carreira. Então isso para ele era mais importante do que a vida, fazer a vontade de Deus. Davi, ele via a graça de Deus como mais preciosa do que a própria vida dele. Essa sede de Deus, Deus me completar, isso é mais importante do que a minha vida. Por isso, diz também que vale mais um dia na casa do Senhor, nos teus atos, do que 1000 em qualquer outro lugar, né? E ele dá um louvor sincero ao Senhor. Versículo 4, alguém pode ler? Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A tua graça é melhor que a vida, mas enquanto eu estou aqui vivendo, eu quero louvar o Senhor. O apóstolo Paulo também diz algo semelhante quando ele fala que vale mais ele estar com o Senhor, é melhor estar com o Senhor. Mas ele tem algo para fazer aqui, então, enquanto ele está aqui, ele vai fazer a obra do Senhor. E Davi, embora a graça de Deus é melhor do que viver, do que a própria vida, enquanto ele viver, ele vai bendizer o Senhor. Ele vai louvar o Senhor, ele diz: eu vou levantar as mãos. Os judeus, eles tinham esse costume de levantar as mãos para orar. Levantar as mãos para louvar a Deus. Eles levantavam as mãos, as palmas das mãos para o alto, num símbolo de eu quero receber das tuas bênçãos. O apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo ensinar os homens a orarem na igreja, ele fala que é para orar com mãos santas, sem animosidade, levantando as mãos santas, que quer dizer ter uma vida pura diante do Senhor. E Davi tinha isso também. Tá bom, nossa igreja nunca teve problema com isso, graças a Deus, mas antes que alguém pergunte, mas quando a gente canta, louva a Deus, a gente não pode levantar as mãos? Você pode levantar as mãos, se você quiser, você pode levantar. Se for algo do seu coração, não do dirigente de louvor, né? Que alguns falam: levanta a sua mão. Uma vez eu estava numa igreja: levanta as mãos. Eu não levantei, e quem estava do meu lado não levantou. Eu fiquei com a mão lá, porque ele levantou. Quer levantar as mãos louvando o Senhor? Não há pecado nenhum nisso. Pode fazer, mas tem que ser você fazer isso daí de coração para louvar a Deus. Você entende assim? No versículo 5, ele louva a Deus pela renovação. A água tem esse poder nas nossas vidas, de renovar. Quando você está com muita sede, você bebe um copão de água assim, parece que você sente um novo vigor na sua vida. Você se refrescou, você se renovou, é um refrigério. Por isso o Salmo 23 também fala das águas, do refrigério, porque a água tem esse poder no nosso físico. E ele vê essa sede por Deus, porque vai renovar a vida dele. Versículo 5. Quem pode ler? Banha de gordura, guarda-se as minhas
E ele vai usar essa figura como banha de gordura, farta minha alma. E gordura é tão bom, né? E você tem que usar com moderação. Com moderação. Tem gente que resolveu tirar toda a gordura da sua dieta, da sua alimentação. Também não é bom. Você precisa de um pouco de gordura, tá bom? Mas aí você vai ter sabedoria. Se tiver dúvida, pergunta para algum médico. Mas banha e gordura, farta-se a minha alma. Eu me lembro que as pessoas aqui em Jacutinga antes compravam lata de gordura, ou faziam também, né? Faziam em casa gordura, porque a gente precisa da gordura, né? A gente usa muito óleo, a gordura para o arroz, né? Para a comida, e ele sabe disso, ele sabe que Deus, ele vai me renovar de forças. Ele já fala da sede, agora ele fala da banha, de gordura. A minha alma precisa disso. Ele está falando figuradamente, tá bom? Minha alma precisa dessa força. E com júbilos nos lábios, a minha boca te louva. Davi, esse salmo todo é de sede, desejo por Deus, mas não fica só nesse desejo. Ele se sente saciado por Deus, alimentado, nutrido. No versículo 6, ele é tão, não ansioso, mas ele é tão desejoso por Deus, que ele ora até de madrugada. Versículo 6. Meu leito quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Eu já acordei à noite orando por mim, orando por pessoas, por situação, mas já aconteceu, não muitas vezes, mas já aconteceu de eu orar só louvando a Deus, agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, dos meus irmãos. Então não é só reclamação, queixas, sofrimento, aflição que você acorda à noite orando. Às vezes você acorda louvando a Deus também. E ele tinha esse desejo de recordar do Senhor e orar na vigília da noite. Mesmo de madrugada ele fazia isso. É tamanha sede que ele tinha, porque se ele se sentia em perigo, Deus era aquele que ia cuidar dele. E ele tinha sede também, porque Deus é o auxílio dele. Versículo 7... Deus é esse recurso que todo crente precisa. 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, então a sombra das tuas asas me regozijarei. Você vê quantas vezes ele está louvando a Deus, ele não está reclamando, ele está tendo um canto de alegria, de júbilo, e ele reconhece que Deus é o auxílio dele, a sombra das tuas asas. Não tem um ditado que uma pessoa quer o quê? Sombra e água fresca. E em Deus você tem tudo isso. Você tem a sombra do Altíssimo e você tem a água. Mas você precisa estar sedento disso, de Deus. No versículo 8, ele ampara o crente. 8. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Ele sente disso de Deus, né? Que Deus o ampara, Deus cuida dele. Eu estou fugindo, eu estou no deserto, vou para uma terra que, inclusive eu já matei um dos líderes daquela terra. Eu vou chegar lá, eles vão me matar. Mas vocês sabem, né? Que quando ele chega na terra dos filisteus, vocês acham que ele foi maltratado ou bem tratado? Ele foi muito bem tratado. E ele guerreou pelos filisteus e venceu batalhas dos filisteus. Deus cuidou dele, cumprindo o que a palavra de Deus diz. Quando Deus tem um propósito para as nossas vidas, Ele faz até que os inimigos se aproximem, se façam aliança
e fizeram aliança com Ele. Então Deus é aquele que vale a pena sorver, beber, dessedentar sua sede. Versículo 9 e 10, nós vamos ver que ele tem a proteção dos inimigos. 9 e 10. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Se você pegar a história de Davi, você vai ver que ele teve muitos perseguidores, mas os perseguidores morreram. Os perseguidores não tiveram sucesso. E quando ele entrou no reino, quando ele teve o poder do reino, ele ficou 40 anos. Se eu não estou enganado, né? Alguém pode me corrigir aqui se for errado. Ele ficou 40 anos. Então Deus abençoou o ministério de Davi. Então esse é um Deus que vale a pena. Esse é um Deus pelo qual nós temos sede, ou pelo qual nós vivemos também. E a alegria que ele tinha em confiar em Deus. Versículo 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Estão mentindo contra Davi. Eles não aceitaram a autoridade dele como rei. E Deus destituiu Saul. E Deus falou que escolheu foi Davi. E o rei se alegra. Ele se alegra, Davi. No momento certo, as pessoas vão reconhecer que ele é o rei de fato. Enquanto isso, mesmo fugindo, buscando exílio, ele se alegra no Senhor. Tenho sede de Deus porque Ele é o meu auxílio. Então veja bem, você precisa matar a sua sede na pessoa de Deus. Ele é aquele que vai te refrescar quando você se sente seco. Ele é aquele que te livra do perigo. E Ele é aquele que é o seu auxílio. Deus abençoe os irmãos. Bebam água e confiam no Senhor. Vamos orar. Deus, agradecemos porque Davi é um exemplo para nós de como uma pessoa pode desejar o Senhor. Nós queremos também, ó Deus, isso. Queremos o Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor é quem nos renova, refresca a nossa alma e dá ânimo para o nosso ser. Nós agradecemos por isso, ó Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.